Abram as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Vamos falar um pouco sobre a vocação de Ezequiel e a visão do rolo de um livro. O chamado, né, irmãos? O chamado. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Deus seja louvado por essa bendita palavra. Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus. Como expressar a verdade de Deus? Ezequiel, ele recebe a chamada dele 4 anos depois de ter chegado. Ali, preso, prisioneiro, na Babilônia. E ele veio a se estabelecer junto ao rio Quebar, a uns 80 quilômetros, mais ou menos, ali próximo de Babilônia. A sua chamada foi no ano de 593 a.C. E a sua chamada era tão forte, tão marcante, que mesmo o povo estando em cativeiro, ele recebe do Senhor a mensagem para anunciar entre o povo, para que o povo tornasse a Deus. Porque a razão daquele momento, daquela situação em que o povo estava vivendo, era por causa da rebeldia deles, por causa daquele sentimento de eu posso, eu faço do jeito que eu quero. Resolveram então agir e se comportar e fazer e falar do jeito que eles achavam melhor. Deixaram, abandonaram as coisas de Deus. E as provas vêm. E você vê que o povo estava no cativeiro com permissão de Deus. E foi Deus que preparou esse cativeiro, irmãos, para ver se o povo entendesse e compreendesse que sem Ele não tem como andar nem viver nesta terra entre os homens. Temos que ter a nossa vida na dependência do Senhor.
Foi como o Senhor disse: nós somos e fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Temos que estar atentos, como foi falado, ao modo que nós falamos, ao modo que nós olhamos, ao modo que nós nos comportamos, ao modo que nós agimos, à forma que nós caminhamos. E estamos sendo observados em tudo que nós fazemos. E os momentos são tão difíceis, são tão aflitivos, são tão inquietantes, que nós não encontramos palavras, muitas das vezes, para expressar em oração diante de Deus. A dor, o lamento é tão grande, a agonia, a angústia é tão profunda, que leva a muitos à depressão. O que fazer, como fazer, de que forma nos comportar, quando nós recebemos notícias de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós temos prazer em estar próximos, de pessoas que nos ajudaram, de pessoas que nós víamos e crescemos junto com elas. Quando nós ouvimos notícias de que, olha, a irmã, o irmão, o pai, a mãe, um amigo próximo, ele está com câncer e o médico já desenganou. Parece que o chão some. E quando a equipe médica, ela diz: não tenho mais o que fazer, se você crê em Deus, se você de alguma forma crê em alguma coisa, então creia, porque eu não tenho mais o que fazer. E aí, irmãos, é um tempo de nós colocarmos tudo o que aprendemos em Cristo e de Cristo em ação. O apóstolo Paulo, numa das mensagens, ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos diante do Deus de Israel. Como somos provados na nossa confiança e na nossa fé. Nós vemos que muitos estão vivendo dias assim. Muitos não conseguem dormir à noite. A noite se torna longa, se torna comprida. As dores do câncer assolam a noite inteira. O psicológico, ele é abalado de uma maneira, irmãos, que ele rouba o sono. A preocupação é inconstante, é constante, é uma coisa tão profunda, irmãos, que muitos não conseguem sequer ficar deitados, se levantam e ficam andando pela casa, de um lado para o outro, de um lado para o outro, perturbado. Dobra o joelho, levanta, não consegue falar, não consegue expressar, só consegue dizer: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Confiar, irmãos. Confiar quando tudo vai bem é uma coisa. Quando você vê os dias e as horas se passando, quando você vê que cada dia mais a morte vai se aproximando, quando você vê que a doença ela se enraizou de tal maneira que só Deus para mudar a história, você não sabe o que fazer. Entra na vida da gente uma mistura de crer, de não crer, de confiar, de não confiar. É uma vida de entregar mesmo. Senhor, está nas tuas mãos. E é tão difícil às vezes dizer: seja feita a tua vontade.
Porque ao mesmo tempo que queremos nos desprender, nós queremos de volta o que é nosso, o que temos como nós. Aí nós vemos aqui a aflição e a inquietação, a agitação. O povo já estava há 4 anos no cativeiro. E Deus então levanta um profeta. Me digam uma coisa, irmãos. Quando as pessoas olham para você e veem em você um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando alguém olha para você e diz, ora por mim, aquela pessoa que isso dirigiu a você, ora por mim, ela viu em você algo novo, algo diferente. Ela acredita que ela não tem força para orar, ela não tem ânimo para clamar, mas ela acredita que Deus é tanto na tua vida, que se você orar, que se você clamar, que se você suplicar, Deus vai ouvir a tua oração e vai curá-la. Ela depositou a confiança dela em Deus, sim. Mas ela também viu em você uma pessoa que tem intimidade e comunhão com Deus. É isso, irmãos. É esse temor que nós temos que carregar dentro de nós. É esse tremor, irmão, que temos que carregar dentro de nós. Não dá para andarmos e vivermos como se nós não conhecêssemos ao Senhor. Não tem como não vivermos em brincadeirinha com a palavra de Deus, em piadinha com a palavra de Deus, porque isso é roda de escarnecedor. Quando alguém começar a brincar, quando alguém começar a usar a palavra do Senhor como uma forma de caçoar, como uma forma de brincadeira, de fazer piada, irmão, se afasta desse, irmãos. Se afasta desse. Porque isso é escarnecimento, irmãos. Eu vejo muitos que para tudo que ocorre, para que tudo que acontece na vida dele, o sangue de Jesus tem poder. Na hora de exercer a fé, na hora de exercer a confiança em o nome do Senhor, na hora de confiar no sangue do Cordeiro, não encontra parâmetro de confiança e de fé, de tanto que brincou, de tanto que escarneceu, que zombou do nome e do sangue do Cordeiro. Haja em nós temor e tremor. Haja em nós respeito para com as coisas de Deus. Não dá para viver nem andar como muitos estão andando e vivendo nos dias de hoje, se usando do nome do Senhor, se usando do sangue de Cristo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e o Senhor está atrás daqueles profetas dele, Ele está atrás daqueles discípulos dele, de pessoas que realmente carregam o temor e o tremor, e respeitem a palavra. A minha vida e a tua vida tem que estar firmada na rocha. Porque veja bem, irmãos, ele chamou o sacerdote Ezequiel. E agora era um tempo de expor a razão pelo qual o povo estava no cativeiro. Aonde está sendo anunciada as verdades de Deus, irmãos? Ser boca de Deus é ter e trazer a autoridade de Deus na tua vida e através da sua vida. Ezequiel, o Senhor queria que ele levasse ao povo
a tornar a Ele, a tornar ao caminho, e se colocasse totalmente na dependência dEle, que o povo compreendesse que eles eram um vaso de barro frágil, e que a excelência do poder de Deus é que sustentava eles. Nós vemos aqui Deus chamando Ezequiel, e ele diz dessa forma: filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Você está bem, irmãos? Você tem saúde? A tua mente está sadia? O teu coração está bom? Tuas pernas estão firmes? Teus braços estão fortes? Então presta bem atenção, irmãos. Porque Deus abençoe. Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas que realmente tomem para si a responsabilidade de anunciar a palavra como ela é, sem tirar nem acrescentar, sem a preocupação de arrancar sorrisos e aplausos, sem a preocupação de ser elogiado pelo homem. Porque mesmo dentro da igreja, muitos estão carregados de pecado, e é preciso quebrar essa barreira. É preciso estilhaçar essa vidraça do pecado, para que renasça e se comece uma nova vida. Era preciso que Ezequiel se deixasse levar pelo Espírito, a anunciar o Evangelho e levar o povo ao arrependimento daquilo que estavam fazendo de errado. Não podemos estar só preocupados conosco mesmo. Precisamos colocar a nossa vida em ordem, em primeiro lugar. A nossa vida tem que ser colocada em ordem. Temos que nos autoexaminar. Temos que expor todas as nossas mazelas, todas as nossas vergonhas. Temos que nos derramar na presença do Senhor. Temos que entrar no particular, na intimidade, e dizer: Senhor, eu erro aqui, eu falho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Expor todo o teu ser. Ser sincero com Ele. E dizer para Ele: Senhor, limpa tudo aquilo que em mim não te agrada. Aqui estou expondo aquilo que vejo em mim, que eu sei que não te agrada. Mas eu sei que o Senhor, como conhece o profundo, o oculto e escondido, conhece o meu sentar e o meu levantar, e tem diante de Ti toda e qualquer atitude, comportamento e palavra. Senhor, me purifique em tudo que o Senhor achar necessário, para que eu seja um instrumento canal, para que eu seja um vaso, para que eu seja a Tua boca por onde quer que eu andar. Que não se ache em mim engano, que não se ache em mim mentira, que não se ache em mim malícia, que não se ache em mim, irmãos, me achar ou me ver melhor que ninguém. Temos que nos expor, cair de joelho, botar a boca no pó e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Vocês se lembram que o servo do Senhor estava lá no templo? De repente o céu se abre, ele tem visões do céu, diante do trono ele se vê. E na hora, entendendo e compreendendo que ele é um pecador, ele diz: Senhor, ai de mim que vou perecer.
porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo também de impuros lábios, Senhor. Aí o anjo vem, pega uma brasa do altar com a tenaz e traz, coloca na boca do servo, e o pecado lhe é tirado. Quer ser a boca de Deus? Então comece a vigiar o que fala. Não caia nessa que o inimigo coloca muitas das vezes em nossas vidas. É só uma brincadeirinha. Eu falei de brincadeirinha, não foi, eu falei de... Não, irmãos. Não tem essa brincadeira. O servo de Deus, ele tem que ter noção daquilo que ele é. E se ele tem noção daquilo que ele é, na mão do Senhor, e se ele tem noção que ele é boca de Deus na terra, ele pensa antes de falar. Ele pensa antes de pronunciar qualquer coisa, porque pode ser sentença na vida de alguém, para edificar ou para derrubar, para matar ou para viver. Tem que ter essa noção de que é a boca de, sendo a boca de Deus, pode deixar sair coisas que não vai tornar mais, porque vocês têm que se lembrar de uma coisa: a palavra de Deus, uma vez vinda de Deus, ela não torna vazia, ela vai cumprir aquilo que ela lhe apraz. Você tem que ter noção. Por isso, às vezes, é melhor você ouvir e ficar calado. Por isso é que muitas das vezes também eu vejo que o Senhor, ele fica em silêncio. Há momentos e tempos para todas as coisas. Ezequiel por si só não conseguiria ficar em pé. Entenda uma coisa: por nós mesmos nós não conseguimos andar, não conseguimos respirar, não conseguimos enxergar, não conseguimos ter um bom comportamento. Nada somos sem Deus, irmãos. Nada somos sem Deus. Ou habita em nós o Espírito de Deus, ou o Espírito do inimigo. Por que vocês acham que aquela passagem diz que o Senhor, quando Ele vem, Ele amarra o valente, expulsa o valente da nossa vida? Ele entra e começa a fazer morada, o Espírito Santo começa a fazer morada. Mas o inimigo, quando é expulso de um lugar, de uma casa, de uma pessoa, a palavra diz que ele anda em lugares áridos, buscando, procurando um lugar para morar, e não encontrando, ele volta e meia ele volta para ver como é que está a casa onde ele vivia, onde ele morava, onde ele tinha como dele. Ou habita Deus na tua vida, ou habita o inimigo das nossas almas. Temos que ter essa noção de que é necessário que nós entreguemos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma na mão do Senhor. Se eu não busco colocar a minha vida em ordem, se eu não busco colocar a minha vida de maneira a servir ao Senhor, de que forma eu vou servi-lo? De que forma eu vou adorá-lo? Que sinceridade haverá em mim? Se Ele é tudo em mim, irmãos. Porque tudo é dEle. E é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Não tem como, irmãos. Quando Ele forma o homem,
quando Ele trabalha na formação do homem, Ele sopra no homem o fôlego de vida. E para soprar, irmãos, é algo que vem de dentro. Quando você assopra, o vento vem de dentro. Deus soprou algo dele dentro de nós e nos deu vida. O Espírito dele está dentro de nós, nos dando vida. Não deixemos de maneira alguma que o inimigo venha macular o agir do Espírito em nosso ser. Vamos ser boca de Deus por onde quer que nós andarmos. Porque veja bem, muitos observam a maioria daqueles que dizem que são crentes, que são cristãos. Mas muitos olham e dizem, olha, ele é diferente. Ele não é como todo, ele é diferente. Eu converso com a irmã A, com a irmã B, com a irmã C, mas quando eu converso com ele, é diferente. Porque era assim que eles olhavam para Jesus. Os sacerdotes pregavam, anunciavam, falavam de Deus. Mas quando Jesus falava das coisas de Deus, eles falavam, nossa, a pregação dele é diferente. A autoridade na forma dele falar, na forma dele dizer as coisas. Tem que haver essa diferença. Mas para haver essa diferença, temos que ter a nossa vida em ordem. Em ordem. Quando entrou nele o Espírito Santo, é o Espírito Santo que pôs ele em pé. É o Espírito Santo, irmãos, que nos coloca em pé. É Ele que, fazendo morada em nós, quer falar, quer pensar, quer nos conduzir, quer nos direcionar. Ele quer ser em todo tempo na nossa vida o dominador, aquele que direciona a nossa história. Temos que procurar ouvir o que Ele fala conosco, o que Ele diz a nós. Temos que nos esforçar para colocarmos em prática tudo aquilo que nos é dito por Ele, no modo de instrução. Aí Ele diz para Ezequiel, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Ele estava ali prisioneiro também, irmãos. O homem de Deus estava ali prisioneiro também. E o Senhor o levanta ali no meio de todo aquele cativeiro, para falar aos servos dele, à nação dele, escolhida dele. Expor a razão deles estarem ali aprisionados. São chamados de rebelde. Se levantaram contra Deus. Olha o que o Senhor está falando. Filho de homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Até o dia de hoje ainda andam, ainda se comportam, ainda agem contra Deus. Estão se comportando e agindo contra Deus. Porque quando você toma a palavra do Senhor, quando você se usa do nome dele com malícia, com segundas intenções, para convencer as pessoas a se doar, a se dar, de uma maneira com segundas intenções, mais pensando em si mesmo, do que no bem-estar daquele a qual está se doando, Deus não se agrada disso. O Senhor, Ele é bem claro quando Ele diz que aquele que milita a boa milícia,
não deve se embaraçar com negócios dessa vida. Não tem como, irmãos, andar dois juntos se não tiverem dois de acordo. Se nós não andarmos de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito Santo, não tem como Ele andar conosco. Não tem como sermos a boca de Deus por onde quer que andarmos, onde quer que nos colocarmos. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque muitos estão nos olhando, muitos estão nos observando, estão atentos a todo o nosso comportamento. O Senhor está dizendo que o povo se rebelou contra Ele. E os filhos, eles são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Não sou eu que digo, não é você que diz. Nós somos canais, nós somos instrumentos, mas quem está dizendo a palavra é o Senhor. Você tem que ter essa noção, você tem que carregar isso dentro de você, que você é apenas um instrumento e um canal, é a boca de Deus que está falando, Deus está falando em você e através de você, e que tem que haver em você é temor e tremor, e essa palavra ela tem que ser forte, ela tem que ser realmente, irmão, enraizada em você, te dando temor e tremor. A palavra do Senhor, ela está extremamente, irmãos, sendo falada através de Ezequiel. Não adianta virmos a casa do Senhor simplesmente para distração. Que adianta nós ouvirmos a palavra e não a obedecermos? Não adianta nós termos o nosso coração longe do Senhor. Como é triste, sabe? Você ouvir Deus falando assim: esse povo me louva com os lábios, não me tem no coração. Não há sinceridade, não há lealdade, não há fidelidade com Ele. Irmãos, quando a palavra do Senhor, ela é falada como ela é, ou anunciada como ela está escrita, ela por si só, se torna dura nos nossos ouvidos, porque o nosso coração está endurecido nas nossas verdades, naquilo que acreditamos ser verdade. E ela está dizendo: esta não é a minha verdade. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Teu modo de andar não é o meu andar. Ser boca de Deus na terra dos viventes é viver como o meu Senhor viveu. O meu Senhor foi desprezado. O meu Senhor foi caluniado. O meu Senhor foi acusado. O meu Senhor foi cuspido. O meu Senhor foi chicoteado, foi apedrejado. O meu Senhor foi expulso de lugares. Rejeitaram o meu Senhor, não queriam Ele por perto. E buscavam ocasião para derrubá-lo. Essa é a vida
de quem realmente quer ter uma vida de comunhão e de intimidade com Ele. Caluniaram, apontaram, acusaram, te apedrejaram. Você não tem que sair em alta defesa, não, porque a própria palavra diz que há um que te justifica. A não ser que você não creia que Ele toma as tuas dores e que Ele levou sobre si todas essas situações. A palavra, irmãos, a palavra do Senhor, a mensagem de Deus, não deve ser, de maneira alguma, observada como passatempo na nossa vida. E o Senhor, Ele diz, olha, se vão ouvir, se não vão ouvir, anuncie a palavra. Muitas das vezes as pessoas, elas começam a falar das coisas de Deus e nós ficamos ouvindo. Eles falam das verdades que eles acreditam de Deus. Mas quando você começa a expressar um pouco da verdade que Deus colocou na sua vida, eles não querem mais ouvir. Porque aquela verdade deles foi contrariada pela verdade que Deus colocou na tua história de vida. Vocês se lembram quando Moisés se colocou na presença de Faraó? E que ele lançou o cajado na terra e se transformou numa serpente? Os homens vieram e lançaram a deles também, e também se transformou. O que foi que aconteceu? A serpente, a qual foi lançada por Moisés, engoliu as outras. Porque não tem como o engano, não tem como a malícia, não tem como a mentira vencer as verdades de Deus. Não tire nem acrescente nada na palavra. Nem queira convencer ninguém, porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Quem denuncia o pecado e fala da justiça é o Espírito Santo. Simplesmente anuncie o Evangelho. Só isso. E deixe com que a palavra, o Espírito, realize as verdades dele na vida das pessoas. Quem ouvir, quem dê crédito, será salvo. A minha parte, a tua parte, é lançar o pão sobre as águas. A minha parte e a tua parte é lançar a semente, é lançar a palavra. A outra parte é de Deus. Quem dá crescimento é Deus, quem convence é Deus, quem converte é Deus. A minha parte é lançar a semente, com lealdade, com fidelidade a Ele. Mas Ele diz que aquele que vem lançando a semente, que vem trabalhando a semente, chorando, sofrendo, diz que vai voltar com seus molhos, feliz, alegre. Aqui nós vemos, irmãos, que tu, ó filho do homem, não os temas, nem temos as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites em escorpiões, não temos as suas palavras, nem te assustes com o rosto dele, porque são casa rebelde. Não discuta, não brigue, não queira convencê-los de nada.
Não queira convencê-los de nada. Porque quando alguém se inquieta, se perturba, se agita, e se levanta contra aquilo que você ministrou, segundo a verdade de Deus, dê por encerrado ali. Sabe por quê? Presta bem atenção. Não importa se eles, na cabeça deles, estão dando a última palavra e você ficou quieto. O que aconteceu ali foi o seguinte. Presta bem atenção. Por eles se levantarem, por eles tentarem justificar, por eles te acusarem, te caluniarem, te apontarem, por eles tentarem de toda forma tentar te convencer que você está errado, fique em paz. É que a palavra entrou. E se a palavra entrou e causou dano, transtorno, e causou alguma perturbação neles, meu irmão, quem abre a ferida é Deus e quem sara a ferida é Deus. É sinal que aquela palavra, irmão, está fazendo efeito. Vai passar dias, vão passar meses, vão passar horas, vão passar anos. Lá na frente você encontra essa pessoa. Ô irmã, ô irmão, que bom te encontrar. A paz do Senhor. Depois de muitos dias, você o acharás. Guardem essa palavra nos vossos corações. Mas essas coisas, a quais foi ministrado nessa noite, elas também têm que ser regadas na sua vida. Regue a tua vida com oração. Não deixe de orar. Regue a tua vida, de manhã, de tarde, de noite. Regue a tua vida com oração. Regue a tua vida com meditação na palavra. Se alimente em todo tempo, em todo instante. Foi o que foi falado aqui. Eu não tenho tempo para ministrar mais a respeito, mas foi o que foi falado aqui. Que foi dado a ele um rolo de livro, para que ele meditasse, para que ele comesse, para que ele se alimentasse. Você tem aqui, ó. E lá está escrito que no rolo do livro, estava escrito por dentro e por fora. Veja, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Medita na palavra. E dá lugar ao Espírito Santo na tua história de vida. Porque muitas vidas você alcançará. E eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo.